Ademir, bom dia. Obrigado desde já pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo a gente aqui hoje. Esse evento ele vem meio que em continuidade, né, ao que a gente participou do Enastic, AGU e Judiciário. A gente tinha mais de 2.000 pessoas assistindo lá e pudemos debater ao longo de vários dias. Acho que está acontecendo isso aqui nesse evento também, né? Questões que envolvem Revolução 4.0, tecnologia e a atuação de órgãos que estão na cadeia da justiça brasileira, né? Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública e Privada, Defensoria Pública, enfim. Ademir, parabéns, viu? Você é um grande incentivador dessa revolução, tá? Bom, pessoal, o blockchain é uma tecnologia que já tem algum tempo, né? E tem uma cronologia nessas apresentações. A gente fala quando surgiu, como surgiu e a importância disso em algumas ferramentas, né? A maior parte das pessoas conhece o uso do blockchain para as criptomoedas, né? Bitcoin entre as principais criptomoedas, enfim, mas o blockchain não é uma tecnologia restrita a bitcoins ou criptomoedas, enfim, ou transações financeiras. Surge realmente parelho a esse desenvolvimento das bitcoins, mas acaba se espraiando essa tecnologia para outros usos, né? E acaba sendo objeto de vários estudos científicos, né? Artigos que se debruçaram especialmente sobre questões de segurança, confiabilidade, rastreabilidade, enfim. E o que se percebe é que a tecnologia ela é uma tecnologia barata, né? Implementação barata, extremamente segura, extremamente acessível, né? E ela representa um passo que nós, na aviação civil, no mundo e no Brasil, em especial, por termos sido os precursores disso, né, na aviação civil mundial, nós acreditamos que grande parte dos dados que hoje a gente armazena em cloud ou em meios físicos, né, a gente vai conseguir estruturar no blockchain. Né? O que é o blockchain para aqueles que não conhecem o assunto, ou ouvem, e como dizem lá os dirigentes da ANAC, a gente parece que está falando grego muitas vezes, né? Quando fala blockchain, blockchain, enfim, nada mais é do que uma espécie de livro, né, de livro de registro, em que a gente tem a estruturação dos dados numa forma encadeada e por camadas, né, em que a gente realmente não consegue alterar o registro sem modificar de alguma maneira a rastreabilidade desse dado. E se o dado não estiver inserido nesse registro, né, de acordo com os parâmetros de especificação da inserção, o dado ele não é validado, por assim dizer. A inserção não é validada. Então, para aqueles que são do direito, né, é interessante a gente lembrar das matrículas, enfim, dos cartórios e como isso funciona, porque transpondo isso para o mundo digital, fica muito claro, né, que se a gente tiver uma regularidade, claro, né, se a gente não tiver uma adulteração de um livro cartorial, enfim, se a gente tiver uma regularidade de uma matrícula, de um registro, a gente percebe uma cadeia dominial ali, um histórico, né, conta uma história. O blockchain, em termos de rastreabilidade, confiabilidade, é um pouco isso também. Né? Conta-se a história em que o dado, como o dado ele foi estruturado, e ele entra numa cadeia tão segura em termos de estruturação que ele não pode ser alterado. E é por isso que, por exemplo, né, as criptomoedas elas acabaram se valendo da tecnologia do blockchain para validação das transações. Então, efetivamente, eu não preciso ter arquivado comigo ou portando comigo um pendrive com aquela informação arquivada no meu micro, que pode ser invadido, pode ser objeto de hackers, enfim, e qualquer tipo de invasão maliciosa, né? E aquilo que é passível de ser adulterado no HD de um micro pessoal também é passível de ser adulterado em HDs, clouds, enfim, salas cofre. A gente tem aí uma série de testes mundiais que mostram que quase nenhum meio físico exclusivo é impenetrável em termos de acesso à informação. Né? Já o blockchain, os estudos mostraram que até hoje não existe registro de fraude em transação ou adulteração de transação envolvendo blockchain. A cadeia cai. E a cadeia cai no seguinte sentido, né? Eu não consigo inserir o dado, eu não consigo validar a transação.
É por isso que ela é muito inteligente. E é por isso que na aviação a gente entendeu que uma série de dados que a gente utiliza, como por exemplo o diário de bordo dos pilotos, os manuais das aeronaves, né? O diário de bordo da aeronave, na verdade, né? Não do piloto, da aeronave, perdão. Os manuais de aeronaves, as certificações, elas podem, e é interessante que elas fazem, que se faça isso, elas podem estar disponíveis num blockchain, né? Por blockchain, na verdade, né? E não é num, porque a gente iniciou isso num blockchain fechado, e na apresentação eu trago isso para vocês, né? Os slides vão mostrar a diferença entre um blockchain fechado e um blockchain público, né? A ANAC, ela inicia essa discussão lá em 2015, né? Foi o primeiro órgão público federal brasileiro a discutir blockchain e normatizar isso em 2015. Na sequência veio o Banco Central, falando de transações financeiras, né? Hoje a gente já tem aí mais ou menos uns 8 órgãos que implementaram o uso do blockchain para algumas das suas transações, algumas dos seus dados, né? O Tribunal de Contas da União, eu vou falar sobre isso, né? O Tribunal de Contas da União recentemente auditou. Isso é importante, especialmente por órgãos de controle, né? Aos quais hoje predominantemente eu me dirijo. É importante a gente ter algum nível de controle e auditoria sobre a confiabilidade da ferramenta, né? Sobre o custo da ferramenta, a confiabilidade da ferramenta e o porquê ela é vantajosa em relação a outras, né? E o TCU fez um trabalho brilhante sobre isso. Mas, bom, em 2015, a ANAC vai lá, analisa, regulamenta, institui um blockchain com os parâmetros todos que a área de tecnologia de informação estabeleceu para a inserção do dado, né? E estabelece uma rede fechada, ou seja, aqueles que desejassem inserir os dados no blockchain fechado da ANAC, eles teriam que ou adquirir um software ou seguir a especificação dos softwares, dos dados, da inserção dos dados que a ANAC regulamentou e caso eles estivessem 100% aderentes a essas especificações, qualquer um no mundo, em qualquer lugar, conseguiria inserir um dado no diário de bordo digital da ANAC. Bom, isso surge, como eu falei para vocês, em 2015, os estudos, e impulsiona-se em 2017, e agora, em 2019, a ANAC ela resolve alterar bastante a lógica do blockchain para transformar o blockchain que era fechado em um blockchain aberto ou público. Ou seja, na prática, os dados eles são armazenados, eles não precisam mais ser armazenados pela ANAC, tá? Eles vão ser armazenados nessa estruturação que pode acontecer numa cadeia que está em rede, né, no mundo inteiro, e basta que, para o dado ser validado, inserido, a transação ser confirmada, basta que se siga as especificações estabelecidas na norma da ANAC lá de 2019. Isso foi uma grande mudança porque realmente o mundo parou da aviação civil e começou a nos questionar, peraí, ANAC, e aí eu estou falando assim, Estados Unidos, China, mesmo países que têm extrema performance em tecnologia, vieram nos perguntar nos foros mundiais da aviação civil, que acontecem basicamente, predominantemente no Canadá, em Montreal, que é o órgão da aviação civil da ONU, fica sediado em Montreal, eles começaram a nos questionar como assim vocês conseguem utilizar o blockchain para aviação civil. E a gente foi explicar esse case, né, que é o case do diário de bordo digital, mencionando para eles que a gente, na verdade, subiu para a plataforma, para a tecnologia do blockchain, o diário de bordo das aeronaves, permitindo que qualquer um insira os dados desde que seguindo as especificações de segurança estabelecidas na norma, e hoje isso migra para um ambiente 100% aberto, né? 100% público. E o interessante dessa história é que o Brasil, na aviação, ele é um país de destaque mundial, né? Vocês sabem, aqueles que não sabem, é importante conhecerem esse dado, né? O Brasil ele faz parte de um grupo na ONU dos 4 principais países da aviação civil no mundo. Só 4 países no mundo hoje fabricam aeronaves de porte comercial que possam sobrevoar e aterrissar
decolar em qualquer país do mundo, né? Basicamente é Estados Unidos, Canadá, França e Brasil, né? A gente tem aqui um dos 4 maiores fabricantes de aeronaves do mundo, que é a Embraer, né? Perdão. E temos também uma importância, destaque na aviação, não só histórica, enfim, por conta do Santos Dumont e de toda a indústria que se desenvolveu aqui, mas o adestramento de pilotos no Brasil é reconhecidamente um adestramento de excelência, né? Os pilotos brasileiros voam no mundo inteiro, né? Então o Brasil ele é destaque, ele é um player de destaque. Se a gente olha alguns anos atrás e até recentemente no produto interno, no produto de exportação brasileiro, né, os dados de exportação brasileira, a gente vê lá claramente, em primeiro lugar, commodities agrícolas, né? Segundo, o Brasil é conhecido por isso. Em segundo lugar, a gente tem ali minério de ferro. E em terceiro lugar, aviões, né? O Brasil é um grande exportador mundial de aviões. E para isso ser validado, confirmado, para isso ser respeitado, o Brasil ele tem que, de fato, performar muito melhor do que os demais países na aviação. Então, a gente tem uma grande respeitabilidade na aviação civil internacional. E quando o Brasil, que é um dos 4 principais países da aviação civil no mundo, né, e um dos 10 maiores mercados de aviação civil no mundo, quando o Brasil trouxe essa novidade, o mundo parou de fato e nós fomos chamados para, inclusive o superintendente de tecnologia de informação foi, o presidente da ANAC também foi, nós fomos chamados para o Catar para explicar para o Catar, que é um país, e eu trago isso na apresentação, que é um país que pretende ser o celeiro mundial do blockchain, é um país que pretende colocar todos os dados de todos os cidadãos e de todo o governo, né, todas as empresas, em blockchain até 2022. Né? Então, eles querem ser a capital mundial do blockchain. E eles chamaram a gente, de fato, para explicar o case, né, da ANAC. Então, para dizer para vocês o seguinte, a gente tem que, e eu falei muito isso no evento que tivemos com o Judiciário, né? A evolução tecnológica ela é inevitável. Ela necessita realmente de colaboração, patrocínio, boa vontade dos stakeholders em geral, né? Então, nós que somos operadores do direito, muitas vezes a gente não tem a familiaridade, não foi treinado para isso, mas nós temos que nos despir dos preconceitos em relação à tecnologia e aderir o mais rápido possível às mudanças tecnológicas, porque elas são facilitadoras do nosso trabalho, né? Em termos estou falando de inteligência artificial, mecanismos todos. Quem trabalhou aqui em processo físico, eu acho que muitos dos senhores, como eu, iniciou a carreira em processos físicos, em balcões de fórum, e hoje a gente sabe que isso é ultrapassado, isso é totalmente arcaico, né? E assim é a tecnologia também de armazenamento de dados, compartilhamento de dados, disponibilização de dados, né? Então, eu quero só finalizar dizendo o seguinte, o TCU analisou isso, eu trago os dados do acórdão, foi uma densa análise de auditoria do Tribunal de Contas da União, e a conclusão do Tribunal de Contas da União, recomendando a todos os órgãos públicos federais brasileiros, auditados pelo TCU, obviamente, né, é que se debrucem sobre essa tecnologia porque ela é vantajosa, segura, rápida, de fácil implementação e de uma arquitetura bastante dinâmica própria para o uso do serviço público. Ademir, com isso eu encerro, são 15 minutos que você me deu, estou à disposição para os questionamentos. Peço desculpas a todos por não poder ter falado em paralelo com a apresentação, mas faz parte das questões tecnológicas aí, a gente sabe. Sim. Gustavo, mais uma vez, parabéns pela brilhante apresentação. Realmente precisa ser louvada essa iniciativa da ANAC, pioneira em implementação dessa tecnologia. E a ANAC sempre vem trazendo inovações e tecnologias. E nesse sentido de pioneirismo, tu acredita, por exemplo, no uso dessa tecnologia para smart contracts, por exemplo? Com certeza, eu acredito nisso. A gente tem hoje grandes empresas que estão trabalhando com contratos inteligentes, enfim, e já têm utilizado a tecnologia, né? Eu cito aí algumas do setor imobiliário, Quinto Andar, a gente tem aí algumas outras que estão chegando no Brasil agora, algumas gigantes mundiais que chegaram no Brasil recentemente. Acredito que os contratos cada vez mais, e documentos jurídicos em geral, tá? Cada vez mais eles vão ser criados em meios compartilhados, né? Não tem muito sentido a gente ter a troca de informação, como a gente até hoje
teve, aprendeu, em que eu produzo informação, aí eu tenho um custo de transação de te enviar informação, de você receber informação, né? Armazenar aquela informação, modificar aquela informação, enviar para mim, e nessa cadeia toda, a gente sabe que tem interrupções que são equivocadas, né? Que são e maliciosas também. Então, efetivamente, as adulterações de documentos e documentos jurídicos em geral, elas serão muito mitigadas, muito minimizadas com o uso de ferramentas como blockchain, não apenas para smart contracts, mas para documentos jurídicos em geral. Concordo, sim, com a sua afirmativa. Perfeito. Gustavo, se me permitir, mais uma pergunta. Eu gostaria de perguntar em relação ao acórdão recente do TCU. Tu acredita que essa recomendação para o governo federal de avaliação do potencial dessa tecnologia vai potencializar o uso no setor público como um todo? Eu acredito que sim. Inclusive, depois da nossa conversa com o Judiciário, já me procuraram, e ao Sanches também, né, para poder tentar explicar como fazer isso. A gente está à disposição, inclusive, também de vocês, do Ministério Público, né? Acredito que sim, por uma razão simples. Eu sou um otimista e acredito que o bom gestor ele é preocupado em utilizar ferramentas baratas, seguras e de fácil implementação, né? Eu acredito que o bom gestor ele seja a regra nos órgãos que trabalham com a justiça brasileira, né? E órgãos públicos em geral. Então, os bons gestores eles vão implementar a ferramenta e os maus gestores vão acabar ficando constrangidos pelo meio, né? Então, efetivamente, o meio não tem nenhum sentido alguém gastar num contrato de storage alguns milhões de reais ao ano e um outro órgão com a mesma maior envergadura, com a mesma maior confiabilidade, não gastar nada e produzir toda a informação em blockchain. Isso vai gerar um constrangimento que, no limite, vai gerar o controle sobre a ineficiência. Então, a eficiência gera o controle sobre a ineficiência. Então, sim, eu acredito que a ferramenta vai ser impulsionada e catapultada nos próximos 5 anos, muito no Brasil.